Para todo sempre seja exaltado e enaltecido o nome excelente de Jesus Cristo, nosso único Rei, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Somente a Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Jesus Cristo, o Nazareno, que subiu ao outeiro do Calvário e nos resgatou da maldição da lei, da maldição da morte, da maldição do pecado. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu amigo e companheiro de estudo da Palavra do nosso Deus. Estamos sempre juntos, nessa maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concede e estudando a Palavra do Senhor, no tema que estamos tratando sobre batismo com o Espírito Santo. E dentro de uma abordagem, o próprio Espírito Santo, Nós vimos aí na aula anterior, em Atos capítulo 1, versículo 5 e versículo 8, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Amados, a aula que estamos ministrando agora é a aula número 197A, Palavra Poderosa. E a aula anterior estávamos falando sobre os diversos dons que a Palavra de Deus nos revela em relação ao batismo com o Espírito Santo. E dentro dessa diversidade de dons, nós temos em Romanos, no capítulo 12, versículos 3 a 8, que está escrito: porque pela graça me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Ainda temos na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículos 8 ao versículo 10, a seguinte revelação: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Nessa mesma carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios,
no capítulo 12, nesse mesmo capítulo, agora nos versículos 28 ao 31, nós encontramos a seguinte passagem. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Socorros, governos, variedades de línguas. Porventura, são todos apóstolos? Ou todos profetas? São todos mestres? Ou operadores de milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em outras línguas? Interpretam-nas todos? Entretanto, procurai com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-vos um caminho ainda sobremodo excelente. Amados, encontramos também na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E por fim encontramos na primeira epístola do apóstolo Pedro, no capítulo 4, versículos 10 e 11, a seguinte revelação. Serve uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, percebemos nessas passagens, e tão somente nessas, a revelação dos dons que o Senhor disponibiliza para cada um de nós, aqueles que buscam. Então nós temos aí elencados 18 dons espirituais, nessas 4 passagens que nós mencionamos. O que significa dizer que cada um de nós precisamos buscar em Deus qual é a nossa habilitação para podermos operar segundo a vontade de Deus. Então veja que, por mais que você goste ou se simpatize com um ou com outro dom, os dons não são nossos. Pertence ao Espírito Santo de Deus e nós precisamos buscar no Espírito Santo qual a habilitação que ele tem nos dado para operar no reino de Deus. Esta é a indicação. Esta é a direção. Não podemos sair por aí dizendo, eu tenho o dom de cura, eu tenho o dom da profecia, eu tenho o dom da revelação, eu tenho o dom do discernimento. Não. Isso é inconveniente fazer essas afirmações. Eu não tenho dom nenhum. O dom pertence ao Espírito Santo. E pela graça, pela misericórdia dele, ele me usa como vaso frágil, como vaso de barro, para que toda a glória seja dele. Então eu não posso atrair sobre mim prestígio ou privilégio algum por estar sendo usado. A ele pertence a honra e a glória. A mim apenas a alegria de humildemente ser usado na instrumentalidade do seu Santo Espírito. Então, amados, requer muita humildade, requer muito discernimento, para que nós não venhamos a tropeçar no orgulho, achando que, eu opero, Deus me usa. Não, pela graça e pela misericórdia dele, para ele,
para o louvor e para a sua glória, é que nós somos usados. Portanto, em nome de Jesus, entenda que esta é a direção, essa é a revelação. Que Deus te abençoe grandemente. Nós queremos, na próxima aula, dar continuidade a partir desse ponto. Até a próxima, em nome de Jesus.